Aqui é o quê? Aqui é a sede, a antiga sede do Banco Espírito Santo, agora a sede do Novo Banco. Ah, ok. É sede do Alzheimer. Anda muito por aí. Pois, Ok. muito bem. Então estamos à porta da sede do Espírito Santo. Somos poucos. Concluímos aqui o nosso circuito da corrupção, o nosso primeiro circuito, e como o João Paulo já disse, isto vai se repetir mensalmente, no Porto e em Lisboa, e percursos não nos faltam, porque infelizmente em Portugal, qualquer local onde nós passemos, há lá pelo menos muitas vítimas da corrupção. Há muitos criminosos, há muitos casos, há muitas vítimas, um pouco por toda a parte. Mas este local é particularmente emblemático. Aqui é a sede do antigo BES. No último andar era o escritório de Ricardo Salgado e do seu tio, antes disso. E Ricardo Salgado, que é o tema desta minha intervenção, é, apesar do seu aspecto penteado e arranjado, a figura mais sinistra, mas mais sinistra, da vida da nossa democracia, pelos danos que causou em toda a sociedade. Portanto, a história de Ricardo Salgado é a história de alguém que conseguiu, no fundo, lesar 10 milhões de portugueses em Portugal, mais 3 milhões de portugueses imigrantes, e que está hoje completamente impune e até imune, em boa verdade. Ricardo Salgado, neste momento, está condenado à prisão efetiva por crimes de corrupção e conexos e não está preso. Ricardo Salgado é acusado, no processo BES, de que iremos falar, de ter lesado o Estado português em 12 mil milhões de euros. 12 mil milhões de euros é o que o Estado português gasta em saúde por ano. Portanto, é disto que estamos a fazer, para ter uma ideia de ordem de grandeza. 12 mil milhões de euros não é o valor dos carros do Ronaldo, não. 12 mil milhões de euros é quanto se gasta em saúde em Portugal ao longo de um ano, e é mais do que se gasta em educação, bom, e já sem falar de outros setores. A questão que se coloca é como é que é possível, estando o Ricardo Salgado condenado à prisão efetiva, estando o Ricardo Salgado acusado por corrupção e associação criminosa, é assim que se chamam os crimes de que ele está acusado, não estar Ricardo Salgado preso, Ricardo Salgado continuar a ter os seus bens completamente inalterados, continuar a ter a fortuna que tem em Hong Kong, que tem na América do Sul, e continuar a viver em sua casa tranquilamente a 30 km daqui em Cascais. Portanto, Ricardo Salgado e a família vive como sempre viveu, nada lhe aconteceu. Portanto, quando se dizia Ricardo Salgado era o dono disto tudo, não, Ricardo Salgado continua a ser o dono disto tudo. E esta é talvez a parte mais dramática de tudo isto. Porque quando se conta a vida de Ricardo Salgado, que eu falarei de seguida, estamos também a falar da impotência de um povo em resolver este problema. Ricardo Salgado só continua hoje a ser o dono disto tudo e só fez tudo o que pôde, porque por um lado viveu acobertado por uma classe política que se vende, corrupta, e que se vende barato, ainda por cima, e um povo que permite que isso aconteça. Portanto, toda a população é cúmplice dos crimes de Ricardo Salgado ao permitir que a classe política seja, digamos, quem no fundo deu o lastro para que Ricardo Salgado tenha feito o que fez. Ora bem, como é que chegamos aqui? E agora vamos à história. Em 1991, o Banco Espírito Santo foi privatizado, tinha sido nacionalizado, como sabem, em 1975, e a família Espírito Santo tinha emigrado, portanto, uns foram para a Suíça, outros para a África, outros para... enfim, foram às suas vidas, levaram o dinheiro todo que tinham e nunca trouxeram para Portugal nenhum tostão. Portanto, eles, quando vieram para comprar o Banco Espírito Santo, não trouxeram nem, na altura não havia euros, mas não trouxeram nem um escudo. Portanto, eles vieram, instalaram-se nas casas que já cá tinham, e quem lhes garantiu o capital para comprar o Banco Espírito Santo foi, na altura, uma associação entre o Estado português, já na altura, e o Crédit Agricole francês. Portanto, eles compraram o banco sem dinheiro deles. Vieram para Portugal, recordo, era Presidente da República Mário Soares, Primeiro-Ministro Cavaco Silva, e, portanto, é aí que eles começam a dominar a política em Portugal. Os políticos portugueses achavam na altura que iam ter em Ricardo Salgado, digamos, um aliado, e esses políticos, enfim, precisavam de aliados para financiar campanhas, para ter privilégios, para distribuir benesses às famílias e aos partidos, mas o que aconteceu ao fim de muito pouco tempo era aquilo que já se esperava. Esses políticos que achavam que Ricardo Salgado
e a ser seu cúmplice, tornaram-se marionetas do Ricardo Salgado. E de facto, só para ter uma ideia, o próprio Cavaco Silva, a última viagem de Estado que faz é à China para o BES fazer um acordo, na altura via a ICEP, cujo presidente era Miguel Frasquilho, de quem já falarei à frente. Ou seja, até o último dia de Cavaco Silva na presidência, ele esteve ao serviço de Ricardo Salgado. De Mário Soares foi muito semelhante, mas como já morreu não está cá para se defender, passa essa parte à frente, hoje pelo menos, mas o que é facto é que Ricardo Salgado instalou-se aqui, no escritório lá em cima, e é aqui que durante 25 anos se decide a maioria dos negócios de Estado que levam à pobreza todos nós, em particular aqueles que hoje têm mais dificuldades e digamos, o próprio país. Ao longo de todos esses anos, em particular nos últimos, Ricardo Salgado esteve sempre envolvido nos maiores negócios de Estado. O BES foi o banco das ruinosas parcerias público-privadas, as tais que ainda hoje continuam, que ainda hoje pagamos, que deram prejuízos a mais da ordem dos 18 mil milhões de euros, e quem era o banco que fazia esse negócio, que arbitrava todo esse negócio, era o Banco Espírito Santo. Era também no BES que se desenvolviam casos de corrupção menor, mas de grande sentido, como seja o caso da Vargem Fresca, em que foram abatidos submarinos para eles fazerem um determinado resort e ganharem dinheiro, como é o caso dos submarinos, enfim, que foi financiado pelo Estado português, naturalmente, submarinos comprados à Alemanha, como todos sabemos, foram presas pessoas na Alemanha, foram presas pessoas na Grécia, ministros, nomeadamente, quer do lado dos vendedores, quer do lado dos compradores, e em Portugal nada aconteceu, foram todos ilibados, obviamente isto sempre com grande conivência de quem? De ministros da Defesa como Rui Pena ou Paulo Portas e de primeiros ministros como António Guterres ou Durão Barroso. É evidente que também não é por isso que nos admiramos que muitos destes, quando não tinham muito que fazer, iam trabalhar para o BES. Durão Barroso foi durante muito tempo assalariado do BES, portanto ele era um funcionário do BES, Manuel Pinho, que depois chegou a ser ministro, era também funcionário do BES, Miguel Frasquilho, que foi também membro do governo, era assalariado do BES, portanto a promiscuidade entre os governantes e o BES era total, ou seja, eram pessoas que estavam ao serviço de Ricardo Salgado formalmente quando trabalhavam no BES e de facto quando estavam no governo, portanto eles eram sempre empregados do BES independentemente da folha de salário que tinham no fim de cada mês. Portanto, todos estes casos decorrem à vista de todos foram públicos, enfim, estes casos que eu estou a falar não é nenhuma surpresa para nenhum dos senhores, já ouviram falar deles, não talvez de alguns pormenores, mas o que é facto é que nos governos de Sócrates, Ricardo Salgado ganha imenso dinheiro em esquemas corruptivos ao nível das parcerias privadas, o próprio grupo GES, Grupo Espírito Santo, constitui uma empresa na área, que era a Opoei, e quem é que vai para presidente da Opoei? A pessoa que era a presidente das Estradas de Portugal, que era o Amarino Marques, passa diretamente de presidente das Estradas de Portugal para presidente da empresa de PPPs do Grupo Espírito Santo. Portanto, isto era uma bandalheira total, era e continua a ser, mas enfim, hoje estamos aqui a falar apenas do histórico, e o que é facto é que sempre assim foi. Sócrates sai do governo, vem a Troika, que era um momento em que parecia que não se podia roubar nada, mas eles arranjaram um grande esquema para roubar com a arbitragem de Ricardo Salgado, que foram as privatizações. Todos se recordarão que, nessa altura, o Estado português vende a REN, a EDP, o CTT, a ANA, etc., ao desbarato e ao preço da chuva, e quem é que estava sempre a arbitrar esses negócios? O Banco Espírito Santo, mais uma vez. Havia casos verdadeiramente pornográficos, desculpem-me a palavra, como fosse, por exemplo, quando se dá a privatização da EDP, a Comissão Parlamentar que fiscalizava a privatização da EDP, portanto a venda da EDP pelo Estado aos chineses, como acabou por ser, quem é que dirigia essa comissão no Parlamento? Era o Sr. Deputado Miguel Frasquilho. E quem é que assessorava os chineses na compra da EDP? É SI, empresa do Grupo Espírito Santo, em que era diretor quem? O próprio Miguel Frasquilho. Portanto, provavelmente ele de manhã estava a fazer o negócio e à tarde ia para o Parlamento fiscalizar o negócio que ele próprio tinha feito de manhã. Isto é inconcebível. Isto nem em África, nem na América Latina fazem estas coisas com tamanha lata. E, portanto, de caso em caso, assim foi o BES ganhando muito dinheiro, porque obviamente todos os negócios de Estado de grande dimensão passavam pelo BES, mas não era só em Portugal.
recordar-se-ão, quando se dá o mensalão no Brasil, não sei se recordam que eles guardavam notas na roupa interior, uma coisa também escabrosa, quem era o banco principal no Brasil desse escândalo? Era o BES português, não era nenhum banco brasileiro, era o BES português o principal banco deste tipo de corrupção. E depois também quem é que foi o banco que arbitrou a passagem dos negócios de petróleo de Angola para a China? Quem é que havia de ser? O Banco Espírito Santo de Angola, que foi também um ramo do BES, na altura, sempre presidido por Ricardo Salgado, que entretanto tinha lá um apoderado que era, como sabem, o Álvaro Sobrinho, era o presidente do Banco Espírito Santo de Angola, e na altura só empréstimos do Banco Espírito Santo de Angola a membros do MPLA foram cerca de 5 mil milhões de dólares. 5 mil milhões de dólares. É mais do que se gasta em Portugal em justiça e segurança. 5 mil milhões de dólares que obviamente o MPLA nunca, nem o MPLA, nem o Governo de Angola, nem ninguém pagou ao BES Angola, e o BES Angola não pagou a Portugal até hoje, apesar de em determinado momento ter havido uma garantia soberana do Estado de Angola a dizer que aquele dinheiro estava seguro, e essa garantia só funcionou um dia. Foi para o gabinete de Proença de Carvalho levar ao Banco de Portugal a dizer que o BES estava muito bem em termos de solvência, desapareceu a garantia, desapareceu o parecer que foi feito pelo Alexandre Mota Pinto, que é um advogado e professor do escritório do Proença de Carvalho, e portanto essa garantia só teve um efeito, foi garantir que o BES estava bem e podia continuar a roubar durante muito tempo, o que depois aconteceu entre 31 de dezembro de 2013 até agosto, quando se dá a debacle. E a questão é, como é que é possível? Uma segunda questão é, como é que é possível o Ricardo Salgado ainda ter todos os bens e manter-se, digamos, em liberdade e a passear? A esta hora deve estar aí, tranquilo, numa piscina com a família. A segunda questão é, como é que é possível o BES tendo feito vigarizes na vargem fresca, nos submarinos, nas PPPs, nas privatizações, em Angola, na China, no Brasil, como é possível, depois de fazer tanta vigarice, ficar falido? Não é possível. Porque à partida o vigarista ganha dinheiro, não perde dinheiro. E, portanto, esta falência, obviamente, ela própria também é uma falência fraudulenta. Razão pela qual, quando se dá a resolução do BES e se divide o banco bom e o banco mau, o que aconteceu de facto é que já houve aí cumplicidade do Estado português, que fez com que o banco mau fosse o banco péssimo e o banco bom fosse o banco mau, porque os prejuízos foram todos lá ficar. E é evidente que, por isso mesmo, os procuradores investigaram, e bem, até é uma novidade, apesar de ter demorado 9 anos esta investigação, quando os procuradores na acusação, se um dia não tiverem nada que fazer, convido a lerem, explicam que, de facto, Ricardo Salgado lesou o Estado português em 12 mil milhões, é nisso que ele está acusado, que deviam ser 12 mil milhões que ele deveria devolver. Num Estado, já nem digo um Estado muito sério, mas num Estado europeu com uma justiça forte, haveria neste momento uma negociação para que ele devolvesse, se não os 12 mil milhões, enfim, isto depois tem que ser arbitrado, negociado, 7, 8, 9 mil milhões, que, como digo, daria para sustentar a saúde em Portugal durante um ano. Como vivemos em Portugal, a justiça está capturada e tudo continua capturado por Ricardo Salgado. E bastará ver que é, ao fim de todo este tempo, onde é que está Ricardo Salgado. Tranquilamente, ou em Cascais, ou na Suíça, ou onde lhe apetecer, porque obviamente ninguém o vai incomodar. A casa dele de Cascais continua lá, com a capela, com as piscinas, etc. O apartamento onde ele vive, um pouco mais acima, também continua lá. E os amigos de Ricardo Salgado? Um é Presidente da República, chama-se Marcelo Rebelo de Sousa, grande amigo íntimo de Ricardo Salgado. Outra, que era a administradora de maior confiança de Ricardo Salgado, aquela que fez o voto de louvor quando Salgado sai do BES, em 2014, chama-se Rita Amaral Cabral, era, até há muito pouco tempo, não sei se ainda é, namorada de quem? Do Presidente da República. Miguel Frasquilho, o tal que fez aquela história, aquela moscambilhada que lhes contei há pouco, depois de ter saído dessas funções e ter saído do BES, ainda foi presidente da ICEP com o Cavaco Silva, e com António Costa foi nomeado o quê? Presidente da TAP. Portanto, vejam bem onde chega este povo. Enfim, não vamos mais longe, a nora de Ricardo Salgado, quando o filho sai daqui a seguir a 2014, vai para o Canadá, e o Estado português não fez melhor senão convidar a sua nora,
de nome Rita, portanto casada com o filho de Ricardo Salgado, para a vida cultural na Embaixada do Canadá. Portanto, durante anos, quem andou a representar em termos culturais Portugal no Canadá foi a nora do ladrão Ricardo Salgado. E, portanto, é isto que nós temos. Enfim, podia falar de mais amigos de Ricardo Salgado, mas também para não lhes tirar o apetite, fico por aqui. E para concluir, como é que isto aconteceu? Que Ricardo Salgado foi, de facto, e continua a ser o dono disto tudo. Aqui no escritório dele fizeram-se dos maiores crimes económicos, políticos, obviamente, porque ele capturou completamente a classe política e, sobretudo, sociais do país. Muita gente está hoje muito mal, porque nós, com os nossos impostos, estamos a pagar estes 12 mil milhões que estão identificados, mas quantos outros que não estarão identificados? Todos nós estamos a pagar isso e alguns pagaram, enfim, com a própria vida. Estou a falar dos lesados do BES. Os lesados do BES, aqueles que compraram papel comercial do BES, foram de dois tipos. Grandes empresas, algumas de norte, que viram o seu dinheiro todo devolvido. E a maioria da população, classe média, perdeu aqui alguns milhares, enfim, e alguns perderam as poupanças toda uma vida, como aconteceu com muitos imigrantes que andaram a trabalhar no Luxemburgo, em Paris, na Alemanha, e os 150 ou 200 mil euros que pouparam, colocaram papel comercial do BES e ficaram com zero. Alguns suicidaram-se. E não só se suicidaram alguns, como suicidou-se inclusivamente, aqui bem perto, a senhora que era a gerente do BES aqui no Saldanha, porque, digamos que prometeu tanta coisa a tanta gente e digamos, prescreveu aqueles documentos de papel comercial a tanta gente, nomeadamente pessoas que trabalhavam aqui, de classe média, advogados, consultores, etc., que entrou num stress enorme e a senhora do BES de Saldanha suicidou-se com a pressão que estava a ser exercida sobre ela, naturalmente, pelos clientes que tinham visto o seu dinheiro desaparecer. Portanto, Ricardo Salgado, de facto, é o autor moral da morte destas pessoas, não venho esquecer isso. É um tipo sinistro, é um tipo que anda à solta, é um tipo que devia estar preso e devia devolver ao povo aquilo que nos deve. Tudo isso foi feito aqui com a complacência da população e com a cumplicidade de uma classe política corrupta que nos tem vindo a destruir o país. É claro que isto acontece, infelizmente, porque a população permite que esta classe política lá continue, ou como teria dito um rei português, isto só é possível, Portugal é um país de bananas governado por sacanas. Esta é a nossa história. Posso fazer uma pergunta muito ingênua? Qual é a justificação jurídica para os bens dele não estarem apreendidos? É o facto de ele não estar condenado com trânsito em julgado. Pois. Mas mesmo quando há condenações, o tribunal tem que declarar como parte da pena que a pessoa é condenada a perda dos bens. Em Portugal, as investigações, como vemos, arrastam-se. Quando há acusação, há casos em que as acusações não chegam sequer a julgamento. Mas isso, enfim, o sistema judicial existe para filtrar tudo isso. Mas mesmo quando temos condenações, é quase sempre a pena de prisão suspensa, que a lei diz, e eu acho que bem, que pessoas que não têm antecedentes criminais não vão presas à primeira, e há outro critério que é usado na determinação das penas, que é se os arguidos estiverem socialmente inseridos, é esta a expressão que se usa. O problema é que, exatamente, nos casos de corrupção, o crime é exatamente eles estarem demasiado bem socialmente inseridos. E, portanto, mesmo quando há penas de prisão, elas não são efetivas, a pena é suspensa e os tribunais esquecem-se de decretar o arresto dos bens, ou porque não têm essa cultura, ou por outra razão qualquer, que eu também não consigo descortinar. Fazem parte dos bandidos. Portanto, esta história que nós contámos, agora estou a usar uma expressão que o Paulo tem usado, contámos aqui a história de dois homens, um que usou o seu poder para deitar a mão ao dinheiro, e o outro que usou o seu dinheiro para deitar a mão ao poder. Um mais poderoso do que o outro, como vimos. Aquelas pessoas garantem a segurança, não me lembrar ninguém. Eu, por acaso, por coincidência, estava em Luanda nesse dia. Ricardo Salgado chegou lá com o Daniel Polença de Carvalho. Foram recebidos pelo Eduardo dos Santos. Aliás, apareceu na primeira página do Jornal de Angola, como lá o que o Presidente faz, aparece sempre na primeira página. Portanto, aparece na primeira página do Jornal de Angola
o Salgado a receber o Eduardo Santos a receber o Salgado e o Daniel Proença de Carvalho. E, portanto, ele passou uma garantia soberana, que eles chegaram aqui e nunca executaram. Portanto, aquilo é um papel que existe, eu tenho uma cópia, aliás. Chegaram aqui, entregaram aquilo ao gabinete do Proença de Carvalho, eles disseram parecer a dizer que aquilo garantia dinheiro, meteram aquilo no Banco de Portugal e, em termos de solvabilidade, o banco passa a ter mais de 5 mil milhões de euros. O que quer dizer que pode emprestar mais 40 mil milhões. Enfim, em função dos rácios. Estou a dizer de cor, mas, portanto, passa a ter disponibilidade virtual, porque o dinheiro nunca lá esteve, o dinheiro nunca saiu de Angola. E depois o que aconteceu? Feita essa operação, e dada a idoneidade, quer ao Salgado, quer ao banco, não sei o quê, rasgam o papel e acabou. De onde é que veio o dinheiro? De lado nenhum, mas o facto é que a garantia existia, porque, na altura, o BES Angola emprestou 800 milhões de dólares à irmã do José Eduardo Santos, para ela fazer lá uma cidade tipo Intalatona, uma coisa tipo Cascais, que é perto de Luanda, fez lá um empreendimento brutal, pagou zero de volta. O próprio João Lourenço recebeu 50 milhões que nunca pagou. Portanto, aquilo foi dinheiro dado à malta do MPLA para eles protegerem o BES Angola. Ou seja, eles fizeram em Angola aquilo mesmo que tinham feito cá, exatamente igual. O único problema é que depois zangaram-se e os angolanos disseram tchau, o dinheiro fica do lado de cá, passem bem. Quem é que pagou os 4 mil milhões de prejuízo? Foi o Fundo de Resolução no primeiro dia da resolução. A resolução, em agosto de 2014, custou na hora 4 mil milhões. E só não foram 5 porque estava muito mau aspecto de ser exatamente igual. E, portanto, fizeram, na altura, no primeiro dia em que este banco é dividido em Novo Banco e BES, o Estado português meteu 4 mil milhões de euros. Um dia só. Mas se ele já foi acusado, porquê que não está preso? Nomeadamente, se estiver doente, nós temos aqui uma ótima prisão-hospital, em Caxias, onde ele, na minha opinião, deveria estar, já estar há muito tempo. E outra coisa que lhe perguntava já agora por curiosidade, porquê é que um cidadão que está a residir em Cascais, vai ser sujeito a um exame clínico em Coimbra? Foi uma coisa que eu achei muito esquisita, tendo nós grandes médicos do centro, em Lisboa, ir parar a Coimbra. Se calhar, não, isso aí, não dou relevância a isso. Qualquer Instituto de Medicina Legal, uma questão de... Agora, o que eu dou relevância é, ele realmente está condenado à prisão efetiva, não está preso. Mas o Arlindo de Carvalho está há anos condenado à prisão efetiva e também nunca foi preso. Gente condenada à prisão efetiva e solta são anos. Basta que arranjem bons advogados. Vocês não viram, por exemplo, aquele tipo de Altice, o Armando Pereira. Foi-lhe ordenada vigilância da casa dele, porque ele está em prisão domiciliar e não pode sair. Esqueceram-se de notificar a GNR lá do sítio, portanto ele esteve em liberdade este tempo todo. E quem é o responsável por isso? O próprio Armando Vara só foi preso ao fim de 6 meses, de muita insistência, até nossa, de mais gente, porque a ordem de detenção, o mandato, estava metido numa gaveta e ninguém ia lá buscar. O problema é das gavetas. Uma decisão do Ministério Público que não dá prioridade ao confisco dos bens do Salgado, ou essas coisas. Não, isto é... Depois também temos a justificação jurídica para ir em vários processos. No processo